Olá pessoal, sejam então muito bem-vindos, né, a todos. Então hoje a gente está com mais um webinar aqui, em parceria com a Manage Engine. Então, como né, a grande maioria sabe, nós somos hoje parceiros e distribuidores Manage Engine no Brasil. Tá? Então hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre monitoramento inteligente, né, e apresentando também a solução do site 24/7, uma solução fantástica, né? O Arthur vai falar um pouquinho da solução para nós. Tá? Antes de iniciar, né, de fato, vamos falar um pouquinho sobre a programação, né, de como vai ser o nosso evento hoje. Então, a gente está aqui, né, na questão dos avisos. Vou falar um pouco sobre a Dinâmica Tecnologia. A gente sempre gosta de reforçar. Eu sei que tem vários clientes que estão cadastrados, já conhecem um pouco do nosso serviço, mas reforçar, né, todas as entregas e como nós conseguimos apoiar no ambiente de infraestrutura de vocês, tá? Na sequência, o Arthur vai entrar, né, com a apresentação falando sobre monitoramento inteligente de infraestrutura e experiência digital com o site 24/7 e no final a gente vai abrir um tempinho para perguntas e tentar responder a maior quantidade de dúvidas possíveis, né, dos presentes aqui no evento, tá? A ideia aqui, então, né, é que a gente compartilhe experiências, tanto nossa quanto de vocês. Então, utilizem o botão Q&A para, né, trazer a maior quantidade de dúvidas possíveis para a gente conseguir responder isso no final. Né? Esse webinar ele é gravado, então vai ser encaminhado pelo nosso time de marketing logo na sequência, nos próximos dias, né, essa gravação, e também vai ser enviado um certificado ao final do evento. Então, fiquem, né, até o final, aproveitem o conteúdo o máximo possível e tirem também todas as dúvidas que vocês tenham, tá? Uh, também mandaremos uma pesquisa de satisfação, tá, no final. Então, é muito importante para nós. A gente está fazendo webinars e eventos de forma recorrente, tanto eventos online, remoto, como eventos presenciais. Então, a gente saber, né, hoje qual é o tipo de evento que vocês querem participar, qual é o conteúdo que vocês, né, gostariam realmente de receber, é muito importante para a gente estar sempre melhorando e levando realmente conteúdo que faça sentido realmente para o ambiente dos nossos clientes. Também peço que nos siga, né, nas redes sociais, né, aí na Dinâmica Tecnologia. A gente está sempre compartilhando conteúdo, seja no YouTube, seja no LinkedIn e em todas as redes hoje, né? Ou fiquem à vontade para mandar e-mail no comercial@diname.com.br, cai, né, para o nosso time comercial. E a gente vai ficar muito feliz em ou agendar uma reunião, né, com o nosso time técnico, passar cotações ou tirar dúvidas eventualmente que vocês tenham, tá? Bom, como eu comentei, né, a gente gosta muito de falar tudo que a Dinami consegue entregar para vocês. Hoje nós temos um portfólio muito amplo, né, então é importante sempre a gente reforçar, né, toda essa entrega para que vocês consigam hoje ter, né, o maior benefício possível com os serviços que a Dinami, né, e os seus parceiros como a Manage Engine conseguem entregar. Tá? Então, né, falando um pouquinho da Dinâmica, para quem ainda não conhece, a Dinâmica Tecnologia é uma empresa que está desde 1996 atuando com infraestrutura de TI. Então, nós somos pioneiros aí, né, trazendo Microsoft aqui para Joinville, onde a Dinâmica é a matriz, né, aqui em Santa Catarina. E, né, tivemos esse know-how por muito tempo, e hoje nós trabalhamos com os principais parceiros de tecnologia, né, seja a Microsoft, seja a Manage Engine, seja a Vim. Então vou falar um pouquinho mais adiante com relação a essas parcerias. Um pouco dos nossos números, né? Mais para mostrar aqui o know-how que nós temos. Hoje a gente trabalha com empresas de todos os portes e atendemos, né, o Brasil inteiro a nível global. Então, desculpa, atendemos o Brasil e empresas a nível global também. Então, né, se vocês têm empresas locais, empresas que atendem, por exemplo, fora do país também, precisam de um atendimento em outras línguas, então a Dinamo consegue apoiar em todos esses sentidos e também de uma forma, né, continuada, 24/7. Então, hoje nós entregamos soluções através de 4 pilares específicos. São 4 grandes times aqui dentro da Dinâmica Tecnologia. O primeiro é a área realmente de Digital Workplace. Então, onde a gente entrega realmente né, serviços como o Microsoft 365, tá? Tanto para projeto,
né? Seja um projeto de implementação do Microsoft 365, seja licenciamento, seja uma consultoria no ambiente de vocês. Então aqui eu trouxe dois exemplos, né? Hoje a gente faz muito projeto, por exemplo, de migração do file server local para o SharePoint Online, migração de e-mail, por exemplo, lá de um outro provedor, né, para o Microsoft 365. Então, se vocês estão olhando hoje para esse ambiente, né, seja uma migração, seja uma implementação de uma tecnologia Microsoft, contem com a Dinami para fazer, para ser o parceiro que vai apoiar vocês nessa jornada. Temos também, hoje é um dos principais pilares aqui da Dinâmica, que é o pilar de cibersegurança, tá? Onde nós conseguimos apoiá-los com serviços gerenciados, ou seja, nós temos hoje um time de SOC focado, né, em operação de SOC 24/7. Também conseguimos entregar licenciamento e projetos das principais ferramentas aí, né, de cibersegurança hoje do Brasil e do mundo. Tá? Aqui falando, né, toda a parte de vulnerabilidades, então conseguimos entregar gestão de vulnerabilidades, soluções como o próprio Vulnerability Manager Plus da Manage Engine para olhar para essa questão de vulnerabilidade, o próprio Log 360 também, né, que hoje é o CIEM da Manage Engine, e a gente consegue ter uma observabilidade muito grande a nível de SOC para o ambiente de vocês também. Tá? Também trabalhamos aí com as soluções da Corp para gestão de identidades e acessos, Vim para backup. Então, contem conosco, né, para apoiar na sua jornada de, né, mitigar risco no ambiente e aumentar o nível, né, de segurança aí, olhando para essa questão de cybersecurity. Também temos o pilar de operações, né, onde a gente ajuda no dia a dia realmente, seja Service Desk atuando, por exemplo, naqueles chamados iniciais, N1, N2, fazer toda a parte de triagem do chamado, distribuição para as filas corretas, seja parte de NOC para monitoramento do ambiente, eventualmente uma gestão de data center, um field services, né, e também, claro, toda a parte de projeto, uma implantação de data center, uma implementação, por exemplo, de AD. Então, hoje a gente ainda conta com clientes que não possuem, por exemplo, Active Directory, né, instalado no ambiente. Então, a gente faz esse tipo de projeto. De implementação desse ambiente Microsoft, né, tanto local quanto em nuvem. Nuvem que inclusive é o nosso quarto pilar aqui, onde a gente olha realmente para questões de nuvem, seja migrações hoje para cloud, quanto a operação também de serviços gerenciados desse ambiente de nuvem. Então a gente consegue apoiar também, né, nessa parte, seja no data center ou, né, toda essa questão de virtualização também, principalmente com tecnologias Microsoft, mas não limitada a elas, tá? Aqui olhando, né, para Azure IaaS, Windows Server, Linux, enfim. Então, temos esse nosso time de cloud e infraestrutura para apoiar, né, em todo essa jornada hoje para a nuvem. Tá? E claro, para, né, ter todas essas entregas, a gente precisa trabalhar com os melhores parceiros. Então hoje, né, nós atendemos todas as soluções Manage Engine, tá? Todo o hall de soluções que envolve desde Service Desk, próprio site, né, 24/7 que nós falaremos hoje, Log 360, Endpoint Central para gestão de endpoints, Vulnerability Manager Plus, Patch Manager. Então, assim, todo o hall de soluções que vocês já conhecem da Manage Engine, nós conseguimos entregar com licenciamento, com projeto e com operação. Então, contem com a Dinami para ser o parceiro que vai apoiar vocês nessa jornada de implementação, né, Manage Engine, para apoiar nas operações de TI de vocês. Tá? Também, né, Microsoft, claro, a gente, né, trabalha muito próximo da Manage Engine hoje, mas também atuamos muito próximo da Microsoft, né, para entregar hoje. Ainda é necessário, e a gente entende que vai ser ainda por muito tempo, ter esse ambiente Microsoft a nível de data center, a nível de servidores no ambiente local e em nuvem. Então a gente, né, precisa disso e precisa, né, ter um parceiro que vai apoiar também nesses projetos. Então hoje a gente consegue ajudar com licenciamento, com projeto, com implementação, com consultoria Microsoft, também para Vim. Vim é hoje, né, a nível de backup, é o principal parceiro de backup hoje, né, que a gente consegue entregar, líder aí mundial
né, para soluções de backup e replicação. Então, se vocês estão olhando para implementação ou melhoria do seu backup local, replicação do seu backup para alguma nuvem, precisa de algum apoio nessa implementação ou licenciamento, né, de uma solução como a Vim, nós somos o parceiro que vai apoiar vocês em todo esse processo. Tá? E claro, a Corpia, né, para fazer toda a parte de gestão de acessos. Então, uma empresa nacional aí que vem despontando aí, né, nessa questão de gestão de identidades e acessos, de reset de senha, então para apoiar em todo o ciclo de vida de identidade, né, na empresa de vocês, desde a parte de conexão com o sistema de RH, entender quando o colaborador entra, qual é o perfil que ele precisa receber, quais os acessos que ele precisa receber e automatizar todo o fluxo de provisionamento e desprovisionamento desses acessos. Então aqui a gente tem um ganho muito grande, tanto de performance nessa entrega de acessos de uma forma muito rápida, quanto de governança, né, onde a gente vai saber quem tem acesso a que dentro da empresa de uma forma rápida e centralizada, quem que aprovou aquele acesso, quem não aprovou, né? Então o próprio usuário consegue solicitar novos acessos sem a necessidade de passar pelo time de TI, abrir chamado e tudo mais, tudo com fluxos de aprovação. Então a ferramenta é sensacional, tá? Fale conosco aí para saber um pouco mais, ter uma apresentação personalizada para o ambiente de vocês. Eu não tenho dúvida que vocês vão gostar muito da solução da Corpia, né? Tanto em recurso quanto em custo-benefício. Tudo bem? Então vamos agora para o nosso, né, assunto principal, né, que é o webinar do site 24/7, onde o Arthur vai falar sobre monitoramento inteligente de infraestrutura e experiência digital com a solução do site 24/7. Arthur, seja muito bem-vindo. Bom dia, pessoal. Bom dia, João. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente falar um pouco sobre, né, monitoramento, inteligência de infraestrutura e experiência digital com o site 24/7. Mas antes, eu queria apresentar um pouco sobre a Manage Engine, tá? Então, vamos começar. A Manage Engine faz parte da Zoho Corp, que é uma propriedade privada e lucrativa desde sua criação, tá? Então, começando lá atrás com o Web NMS, foi criado em 96, que era voltada para IoT, e gerenciamento unificado de rede. Logo em 2002 nasce a Manage Engine focada em soluções de gerenciamento de TI empresarial, que é justamente, né, o ponto central aqui da nossa conversa de hoje. 2 anos depois, lá para 2004, surge a Zorro, né, que oferecendo ali aplicações para negócio, colaboração, produtividade, que alguns de vocês já devem conhecer pelas ferramentas ali da Zorro, pelas aplicações online. Tá? Em 2005, é criada a Zorro School of Learning, né, com uma proposta ali de formar novos talentos, né, com tecnologia, soft skills, contribuindo para, perdão, contribuindo ali para um desenvolvimento local lá na Índia, né, para profissionais. E mais recentemente, ali para 2021, surgiu das novas iniciativas, né, o Control ali, que é uma solução de orquestração de workflow, e o Trainer Central, que é uma plataforma completa de treinamento para os nossos parceiros, tá? Ou seja, a gente consegue verificar aí que a Zoho Corp como um todo é mais que apenas, né, uma empresa, ali é todo um ecossistema, tá? Então, a Mandiant tem mais de 17 mil funcionários ao redor do mundo trabalhando com as ferramentas Manage Engine. E aqui a gente tem a questão que a Manage Engine é propriedade privada e lucrativa desde sua criação. Ou seja, ela não recebe nenhum investimento externo para produzir as suas soluções, suas ferramentas, e isso dá uma facilidade para construir, né, novas soluções dependendo do período que a tecnologia TI está necessitando, tá? Então, a Manage Engine ele tem mais de 20 anos de experiência, mais de 280 mil clientes que confiam e utilizam as ferramentas Manage Engine, né?
A AME tem mais de 120 produtos, né? Importante frisar que são gratuitos, mas aí vai depender ali da licença que vai poder ser adquirida, né, para complementar a infraestrutura, monitoramento, que é o tema que a gente vai abordar hoje. Mais de 4.500 funcionários dedicados também em mais de 190 países e ao todo desses países, mais de 34 escritórios globais. E aqui eu vou ter alguns valores da Zorro Corp, tá? Então, apoiar empresas emergentes, abraçar talentos, né, e não credenciais, investir, né, ao longo prazo nos funcionários. Então, não é uma corporação que contrata a pequeno prazo para um projeto de 1, 2 anos, 5 anos. Não, tem um investimento ali de conhecimento, de ir conhecendo a ferramenta até virar um especialista de fato nela. Tem ali 40% do orçamento dedicado, né, a P&D. Tem também, né, questão de princípios antes dos lucros e comprometimento com a privacidade. Aqui a gente tem um mapa de todos os nossos escritórios da Managing Engine espalhados pelo mundo, sendo que aqui na América Latina nós temos um em Chia, na Colômbia. Aqui no Brasil, temos a Mandy Engine em São Paulo e um escritório da Zorro em Florianópolis. Mas indo para o que interessa de fato no nosso webinar, vamos, né, abordar sobre o monitoramento inteligente de infraestrutura e experiência digital com o site 24/7. Bom, antes da gente falar de fato de monitoramento, vale muito entender o papel da TI que foi mudando ao longo dos anos e porque isso vai definir, né, hoje um nível de exigência, né, maior do que, por exemplo, nos anos 2000 para cá no nível de monitoramento, né? Então a gente consegue ver que ali nos anos 2000 a gente tinha a TI como um centro de custo, né? Então a TI era bem operacional, e-mail básico, infraestrutura interna, onde um downtime era aceitável, né? Então, as falhas eram aceitas, focava ali só se caísse um servidor, por exemplo, o impacto era local e o negócio, né, o resto da infraestrutura continuaria de fato a prosseguir ali nos negócios. Já para 2010 e 2019, a gente tem a virada para os dados e para as nuvens, né? Teve o início ali da adoção da cloud, AWS, Azure, em que a TI começa a suportar algumas decisões desses dados, tá? Então, a gente tem um problema que nasce, né, quando os ambientes começam a distribuir, né? A complexidade começa a crescer, mas o modelo de monitoramento continua sendo o mesmo dos anos 2000, né? E aí, durante esse período, durante esses, né, 10 anos, a gente vê que a TI vai se tornando, principalmente por causa da pandemia, né, que deu um salto muito maior, né? A gente já está cansado de ouvir sobre isso, mas com o trabalho remoto tudo vai sendo acelerando, acelerado, né? Então a gente vai ter uma dependência total, né, dos sistemas e conectividade da minha infraestrutura híbrida, né? Tanto das minhas informações on-premises quanto das minhas informações que estão em cloud. E qualquer indisponibilidade num desses dois modelos vai impactar toda a minha operação, tá? Então aqui a TI vai deixar de ser um suporte como era, né, e virar uma operação realmente de fato de negócio que vai começar a importar, já que todos os meus dados estão na nuvem, eu vou ter parte da minha infraestrutura na nuvem e parte no on-premises, né? Então, 2022 até o ano passado, a gente teve a questão do aumento ali de observabilidade e automação, onde elas começaram a entrar, né, no jogo aqui da TI e começaram a ser aplicadas em operações, né, o IOPS, né, que a gente pode citar. Então, a observabilidade vai substituir o monitoramento tradicional, tá? Sempre bom refrisar, né? Monitoramento sempre vai ser diferente de observabilidade. Monitoramento é
é aquilo que a gente tinha nos anos 2000. A gente tem um setor ali de TI e ele vai monitorar aquele setor, aquele local, aquela instância, operação. E hoje em dia a gente substitui o monitoramento, né, por observabilidade, em que a gente vai ter uma ampla visão de toda a minha infraestrutura, tá? De todas as minhas partes comerciais. Então, tanto do on-premises, tanto, né, em cloud, não só isso, mas questão de servidores, né, físicos, servidores virtuais, minhas operações em nuvem, por exemplo, eu vou conseguir ter toda essa observabilidade. E então eu vou tornar minha equipe, né, não reativo, como era nos anos 2000, quando dava um problema, aí o TI aparecia para resolver. Até nos anos 2010, 2019, era assim, né? Vamos falar antes aí da pandemia, né? A gente cria, né? Tá criando, enfim, ou já se criou um time que é mais proativo, tá? Então, antes mesmo que aconteça alguma coisa, né? A gente já vai estar preparado para um servidor, né, crítico cair, por exemplo, a gente já vai ter métricas, saber, né, o RCA, né, a causa raiz desse problema, a gente já vai ter esse tipo de observabilidade. Então, quando o volume de dados cresce, a gente precisa ter esse tipo de observabilidade com mais inteligência, né? Senão, vai ser só mais um ruído, tá? A gente vai precisar juntar essas informações para adquirir as informações necessárias para que nossa equipe seja proativa e não reativa. Além, né, de pegando aqui o futuro próximo, que já não é tão próximo, né, é o agora, que é a IA liderando e otimizando a TI, né, guiando decisões em tempo real, automatizando ali e reduzindo intervenção humana e mostrando ali, por exemplo, a experiência digital como um diferencial no mercado, tá? Então, quando a gente tem uma inteligência artificial ali aplicada, uma previsibilidade aplicada na nossa infraestrutura, né, a gente consegue ver que a empresa vai conseguir resolver os problemas antes que o usuário final perceba, né? E aí é assim que a empresa vai sair na frente, né, de outras, né? Ela vai ter essa previsibilidade da sua infraestrutura, tudo que pode acontecer, ela vai ter essas informações. E aí, né, consecutivamente, ela vai sair na frente das outras, né? E agora a gente entra na questão, né, que a dependência, né, do negócio de TI saiu de baixa, né, como era nos anos 2000, para extremamente alta, né? Qualquer coisinha que for cair ali no TI vai afetar quase toda a operação, ou pelo menos a gente vai conseguir definir ali quais operações, né, se um servidor crítico cair, vai afetar ali na minha empresa. Então a pergunta que fica é se o monitoramento, né, saiu de monitoramento e passou, evoluiu para observabilidade na mesma velocidade que a TI foi evoluindo, como a gente viu aqui na nossa linha do tempo. Tá? Então aqui traz uma pergunta, né? Se a sua organização só está apenas focada no monitoramento ou ela está indo para a observabilidade, tá? Então, segundo a Cisco, 75% das organizações já enfrentam mais complexidade de TI, né? Que foi aquilo que eu falei, né? Que aconteceu dos anos 2010 ao 2019, em que foi distribuindo a minha infraestrutura, né? Então eles enfrentam mais complexidade de TI do que conseguem gerenciar com eficiência sua infraestrutura. E isso não é falta de ferramenta, tá? É falta de observabilidade, falta de uma integração ali entre elas. Então, a gente vai ter a questão do ambiente distribuído, que não existe mais um lugar só, tá? Então, o on-premise continua existindo, né? A gente vai ter a cloud pública ali, AWS, Azure, GCP. A gente vai ter um SaaS rodando fora do seu controle. Vamos ser containers, microserviços espalhados. Então, a sua aplicação, ela nunca vai estar em um lugar, né? Ela vai estar em vários. E cada um vai ter um comportamento diferente.
E aí eu vou ter a questão, né, de verificar todas essas informações separadas e nunca realmente conseguir ter a questão da observabilidade. Vou focar muito nesse ponto aqui, de quando der algum problema, saber onde realmente está o problema, tá? E o impacto, né, por exemplo, se minha cloud cair, né, o que impacta nos meus outros serviços, né? Eu preciso unificar essa informação desse meu monitoramento, tá? A gente vai ter a questão ali de você perder o controle do caminho entre o usuário e a aplicação, então não conseguir verificar a experiência dele, né? Ter informação da aplicação em geral, da experiência do usuário utilizando sua aplicação, também vai ser um fato. A gente vai ter ali a voltando, né, ali no primeiro assunto, onde a aplicação não está só em um único lugar, está em vários, né, a gente acaba perdendo, né, o controle ali pela multiplicação de falhas, né, em cada camada. Então, teve um problema de redes, um problema na API, no banco de dados, na minha infraestrutura, né, questão de DNS, questão de terceiros também, questão de SaaS, né. Então, hoje, quando alguma coisa cai, o problema raramente vai estar em um único ponto desses que eu acabei de mencionar, né. Ele vai não só, né, pode estar em mais de um ponto, mas vai impactar os outros, tá? E é por isso que a gente precisa é, focar muito nesse ponto da observabilidade que o site 24/7 vai trazer para a gente. Eu vou mostrar logo mais, tá? Então a gente vai ter, né, continuando, problema com as minhas soluções separadas, tá? Então, meu time de infra usa uma ferramenta, meu time de aplicação usa outra ferramenta, meu time de rede, meu time de cloud, enfim, você vai ter um monitoramento real, né? Você vai ter realmente um monitoramento ali de cada uma daquelas partes, mas você não vai ter a visibilidade, né? Isso vai continuar. Então, mais ferramenta não vai significar mais controle, tá? Às vezes vai significar mais confusão. Você não vai conseguir tirar um relatório, por exemplo, concreto do que está acontecendo no seu ambiente, tá? Então, quando dá um problema, cada time vai abrir sua ferramenta, ver que está tudo ok no seu lado e ninguém vai conseguir enxergar a causa raiz. Ou vai ficar culpando a outra área, o time de infra vai falar, pô, não é infraestrutura, é aplicação. A aplicação fala, pô, não está acontecendo por aqui, talvez seja um problema de rede. E assim vai ficar um ciclo vicioso quando a gente só possui um monitoramento, né? Não tem a visibilidade ao todo. Então aqui eu tenho um exemplo, né, de quando a gente depende apenas, né, de um monitoramento tradicional básico, a gente vê que não é o suficiente, tá? E a gente corre o risco de acabar tendo um problema na nossa empresa. Então aqui eu tenho um exemplo, né, que no final de 2025 uma empresa australiana, né, de telecomunicação enfrentou uma falha de rede que afetou cerca de 10 milhões de clientes em mais de 400 mil empresas. Com isso, teve custos que podem ser de mais de 1 milhão por hora, alcançando até, né, 5 milhões, incluindo algumas multas e penalidades que eu teria ali, né? E aí, cerca de 40% das interrupções dessa empresa levaram a algum tipo de dano à reputação da marca, tá? Então aqui a gente consegue verificar que a indisponibilidade deixou de ser um problema técnico. Hoje, ela é mais que técnica, né? Era um problema, virou um problema financeiro e de reputação. Até porque, pegando um exemplo aqui muito comum, quando a gente vai comprar um ingresso para um jogo de futebol, por exemplo, ou para um show, a gente tem lá um Ticketmaster ou o do nosso time mesmo, e às vezes falha e a gente sempre vai reclamar, sempre vai ter uma má reputação, né? Porque, por exemplo, quando vir um próximo show, eu saber que é daquele site, eu vou já ter uma reclamação, putz, vou ter que entrar mais cedo, esse site sempre vai dar problema, eu vou ter que me antecipar aqui, porque vai, né, manchar ali a reputação, essa questão de indisponibilidade, tá? Então, hoje em dia, o downtime não é mais tolerável, tá? Virou questão central. Antes, como a gente viu, era normal, ali nos anos 2000 era uma coisa normal de acontecer, durar muito tempo, tá? E só afetava aquela área ali de TI, não afetava todo o negócio, mas hoje afeta tudo. Então, se o seu serviço
não responde hoje, o usuário ele não vai esperar, ele vai trocar, tá? Isso vai entrar muito ali no monitoramento web, no nosso monitoramento de aplicação, em que a gente vai conseguir visualizar isso, né? Então, a gente vai ter um impacto muito além da TI, né? Então, perda direta, reputação, né? O problema não é só ficar fora, né? Ter um downtime por um tempo. O efeito que a gente viu aqui nesse mini exemplo é a cadeia que isso vai gerar, né? O quanto que eu vou ir perdendo e ao longo do tempo o quanto eu vou perdendo de interrupção e operações também, com perdas, né? Na questão de SaaS, né? Multas que eu posso tomar, SLA contratos, enfim. Vou ter questão também, né? De escala real, né? Então, onde está indo o meu verdadeiro custo, né? Então, quando o custo, né, de resolver um problema pode ser muito maior do que um custo de prevenir, né? Então, o custo do problema não vai ser o incidente, vai ser o tempo até descobrir e resolver. Porque até lá, até a gente conseguir resolver, descobrir a causa raiz, a gente vai estar perdendo muito mais do que, né, ter essa prevenção de como aconteceu o problema até ele ser resolvido, tá? E aí a gente vai ter, né, problemas, né, em algumas operações e como isso pode ser resolvidos, né? Então quando a gente tem um monitoramento, a gente vai ter vários alertas, né? Então, se cair um firewall, né, e eu coloquei ali alarmes para todos os meus dispositivos, o firewall caiu, todos os meus dispositivos caiu, vou receber vários alertas, não sei, né? Os meus técnicos vão começar a reclamar, a aplicação caiu, o usuário vai começar a reclamar. Eu não vou ter contexto nenhum, né, do que está acontecendo, né, se é um problema geral, enfim. E aí eu vou ter que parar minha equipe, grupo de técnico e ali investigar manualmente, por exemplo, o que está acontecendo, causa raiz, aí isso tudo voltou ao normal, né? E aí eu vou ter a dependência de vários técnicos tentando observar onde aconteceu esse erro. Então você vai perder tempo tentando entender o problema enquanto o seu negócio está impactado, tá? Ao invés de, né, gastar ali um dinheiro, por exemplo, antes que o problema ocorra, que sairia muito mais baratos na maioria das vezes. E aqui a gente vai chegar nos pontos que a gente vai focar hoje no site 24/7, tá? Então a gente vai ter aqui monitoramento de aplicações com métricas específicas também, telemetria, alguns insights, testes ali geográficos também, um mapa de relacionamento, né? Você entender, né, rapidamente ali o efeito cascata de um problema, por exemplo, você vai conseguir, né, reduzir o tempo de análise, né, porque você não vai precisar pegar informações separadas, né, de várias soluções. Vou conseguir também ter um monitoramento dos meus servidores críticos, né, construir dependências de alarmes. Eu vou conseguir fazer. Então, quando um monitor crítico cair, eu não vou ter aquela enxurrada de alarme, por exemplo, né, que eu teria. Vou conseguir ver sua disponibilidade, tanto de servidores físicos quanto virtuais, quanto em nuvem também, além dos meus serviços em nuvens, tá? Que a gente não vai focar hoje, mas o site 24/7 permite a gente ter a observabilidade total ali dos meus serviços em nuvem, tá? Não só isso, mas a gente vai ter ali o monitoramento dos meus dispositivos de rede, né? Então, análise de pacotes também, padrões de tráfego, configuração, né, ali de conformidade, enfim. Vou ter o meu monitoramento web, né, a disponibilidade dos meus sites, tempo de resposta, verificação de uptime por localização, né? E, por fim, o run, tá? Real User Monitoring, tá? Que a gente vai conseguir pegar ali métricas de interação e satisfação, né? Análise de tempo de carregamento de cada página, enfim, cada transação a gente vai conseguir verificar. Então, o site 24/7 vai entregar não só dados, mas um contexto do que está acontecendo em relação aos seus dados. Eu vou transmitir aqui para vocês agora o site 24/7.
Vou retomar a minha apresentação. E aqui eu já tenho, né, a cara do meu site 24/7 aqui na questão do meu servidor, tá? Então aqui eu vou ter todos os meus servidores. Como que eu faço, né, para de fato começar a monitorar aqui todos os meus servidores, enfim, computadores, meus dispositivos de rede. O site 24/7 é uma solução em nuvem, né, voltada ali para a observabilidade full stack, tá? Nós temos duas soluções voltadas para observabilidade full stack. O site 24/7, que vai ser em nuvem, e o Open Manager Plus, eh, que vai ser no modelo on-premises, tá? De fato, a maior diferença entre eles é essa questão de um ser em nuvem e um ser on-premises, tá? E aqui na questão da nuvem, eu vou instalar um pooler na minha infraestrutura e conseguir descobrir, né, todos os meus dispositivos de rede. Então, eu vou pegar um laboratório, né, um servidor aqui que eu utilizei ele tanto como probe, né, quanto monitorar ali meu servidor. E aqui eu já vou ter algumas métricas de disponibilidade de disco, de memória, CPU também. Teve um tempo de inatividade, né, o total de processos aqui que eu estou rodando naquele servidor, questão de NIC, plugins, eu também vou ter, questão de disco, alguns outros detalhes aqui também desse meu servidor, nome dele, IP, enfim. Aqui eu tô com um Ubuntu, tá? Outras informações aqui do meu sistema eu vou conseguir pegar também. Vou ter aqui a média, né, de carga aqui do meu servidor, a utilização de CPU, minha utilização de memória, né? Colapso aqui da minha memória, também eu vou ter a questão aqui dos meus arquivos, taxa de transferência de rede também, uso de disco aqui, capacidade dele, então está em 50%. Se teve algum evento, né, nele, vou ter aqui detalhes das minhas aplicações relacionadas que estão aqui, né, os meus plugins que eu vou ter aqui, o meu MySQL, por exemplo, que eu estou no servidor, enfim. Isso aqui vai ser um resumo, tá? Eu vou ter aqui o questão de processos, tá? Então, os processos da última hora, então Python, MySQL, Java, aqui ele já vai me mostrar quanto consumiu o uso da CPU, né? O horário, vou conseguir tirar relatórios disso. Vou conseguir verificar processos, né, por uso de CPU, por uso de memória também, e o total de processos aqui para ver o tempo de atividade, né, desses processos que estão aqui, o usuário que foi utilizado, por exemplo, né, a quantidade de CPU gasto, memória, né, contagem de threads e mais outras informações. Vou ter questão de CPU também, então utilização de CPU, métricas aqui de CPU também, então tempo de interrupção de software, tá? Tempo de espera, tempo do sistema também, do usuário, uso da CPU, se teve alguma interrupção também, uso por núcleo da minha CPU, eu vou conseguir verificar. Vou ter a questão de métricas de memória, então utilização da memória swap também, utilização de toda a minha memória por aqui. A memória foi utilizada, tá? E a questão de memória aqui, que teve entrada, saída, falha, eu vou conseguir verificar também. Vou ter questão de discos, tá? Então vou conseguir ver os detalhes de cada disco aqui, o sistema de arquivo, enfim, os status, o tamanho, né, o espaço usado e o espaço livre, né? Conseguindo ver até a porcentagem, por exemplo, do quanto já foi utilizado do meu disco. Vou ter questão de rede também, então pacotes enviados, né, pacotes recebidos, dados enviados, enfim, taxa de transferência de rede, eu vou conseguir visualizar. Então, nome da interface da rede, a velocidade, os status, né, os dados que foram enviados, dados que foram recebidos, largura de banda, eu vou ter essa visualização. Vou ter questão aqui dos usuários que estão utilizando aquele servidor, né? E conseguir verificar, por exemplo, né? No caso aqui, só teria o local, mas aqui eu já conseguiria ver a utilização de CPU para o usuário, né? Por exemplo, a utilização de memória.
né, por cada usuário que tem naquele servidor, eu já conseguiria verificar. Vou ter alguns plugins aqui para adicionar. Então, caso eu tenha, por exemplo, MySQL rodando naquele meu servidor, eu já consigo monitorar o servidor e já selecionar aqui que tem uma SQL rodando naquele meu servidor, né? E aí ele já vai trazer algumas métricas. Não só isso, tá? Mas com o plugin eu já vou conseguir verificar um pouco mais sobre o meu MySQL, né? Ter mais algumas outras informações dele também. No mais seria isso de servidor. A gente também vai ter a questão dos meus da minha questão da minha aplicação, tá? Então aqui, por exemplo, eu adicionei o Open Manager Plus Central como aplicação aqui e aqui a gente vai conseguir adicionar a questão das minhas aplicações dependendo, né, do agente. Então, Linux, PHP, Node.js, Python, né, Java, .NET, a gente vai conseguir adicionar aqui a nossa aplicação. Então, vamos selecionar aqui o Open Manager Plus para pegar algumas métricas dele. Então a gente vai ter, né, o tempo de resposta médio dessa minha aplicação. Vamos ter o Apdex, tá? Que vai ser a satisfação do meu usuário, tá? E como ele vai medir isso, de acordo com a minha aplicação. Com tempo de resposta, com taxa de transferência, né, de cada requisição, né, pegando ali o número de solicitações, tempo de resposta de banco de dados, né, quantidade de erros que eu tive na minha aplicação. Ele vai pegar todas essas métricas e fazer ali uma média, né, de quão satisfeito o usuário que está utilizando sua aplicação vai estar, tá? A gente vai ter aqui, né, então, score da Apdex, então quanto estava mais satisfeito, quando não, taxa de transferência ali por solicitação também, as minhas exceptions que eu vou ter e outras informações de taxa de erros, por exemplo, HTTP. E vou conseguir também verificar a questão da minha transação, tá? Então vou conseguir verificar. Aqui eu estou, né, em uma exibição de tabela, mas aqui eu consigo pegar por tipo de transação, tá? Então se teve erro, né? Questão ali mais do back-end que eu vou conseguir ter. É, quantas, né, solicitações teve cada transação, se possuiu algum erro, tempo médio de resposta, tá? Se teve algum erro ali fatal, se a média de bytes que entrou e saiu, né, daquela transação, eu vou conseguir ter essa visualização tanto em tabela quanto em gráfico também, tá? Conseguindo ver aqui de forma mais visual, mais simples aqui essas informações de transação, né? O tempo de resposta médio de cada uma delas. Vou ter também a visualização do banco de dados, né, da minha aplicação. Então, conseguindo ver o tempo médio de cada operação, tá? Vou conseguir verificar aqui também, tá? O tempo de resposta aqui, quanto tempo dura, o mínimo, o máximo. A média, por exemplo, eu vou conseguir ver de cada operação que eu vou ter ali, tá? Então aqui ele já vai mostrar um gráfico, né, do total e o número de solicitações que eu tive daquela operação. Vou ter a questão dos traces também, tá? Questão da transação aqui, tempo de resposta, né? O tempo de resposta da CPU, né? Se teve alguma chamada externa, se teve alguma exception, além do tempo do SQL para aquela transaction, por exemplo. Como o Open Manager Plus ele é baseado ali em um agente Java, ele vai ter um JVM, tá? Então aqui a gente vai ter informações de JVM também, uso de CPU, memória, enfim, toda a disponibilidade dele eu vou conseguir verificar aqui no JVM. Não só isso, mas eu vou ter questão do mapa de serviços dele. Então, aqui eu já vou conseguir ver o banco de dados que ele vai estar ligado. E aí, caso eu queira, eu já só consigo verificar, monitorar, né, métricas ali do banco de dados específico. Vou ter ali as chamadas, né, HTTP, para verificar e vou conseguir ver como ele se relaciona
com outros dispositivos, por exemplo, com outros servidores, enfim, eu vou ter esse tipo de visualização. Vindo para a questão web aqui, eu vou pegar aqui, por exemplo, né, eu vou ter tanto o web vai se relacionar ali com a questão de run, mas aqui eu vou pegar, por exemplo, o site aqui da Managing Brasil, que a gente adicionou aqui para ter um monitoramento. Então, né, uma tela bem parecida, como a gente já viu, o tempo de resposta, né, questão de disponibilidade, eu vou ter ali tempo de inatividade e taxa de transferência. Lembrando que eu vou ter dois tipos, né, como eu posso falar, de alertas, de thresholds aqui no site 24/7, tá? Então, eu consigo definir, por exemplo, se o tempo de resposta, né, estiver abaixo, né, de um percentual esperado, né, vamos colocar vamos pegar um exemplo de um servidor que é mais simples, né? Se a CPU, né, se o uso da CPU dele tiver mais que 95%, eu vou querer que me alerte. Então, quando aquele servidor chegar a 95% de CPU, de uso da CPU, eu vou receber um alerta crítico, enfim, trouble, eu vou conseguir definir. Mas eu também vou ter a questão do threshold adaptativo, né? Então, ali após uns 15 dias de monitoramento daquele meu servidor, antes mesmo que aconteça, né, esse uso de CPU de 95%, ele já vai me alertar um pouco antes por causa da previsibilidade e do machine learning que eu vou ter ali embutido no meu threshold adaptativo. Isso eu vou conseguir colocar, né, das minhas métricas, né, tanto de APM, web, né, servidor e alguns dispositivos de rede que eu vou mostrar mais para frente, tá? Então aqui a gente vai ter um mapa geográfico, né, de tempo médio de resposta e disponibilidade, né, do meu website que eu vou ter. Então, vou ter os status aqui dos monitores relacionados a esse website, desempenho do site, latência ISP, enfim. Vou ter aqui um histórico de problema, né, a duração que teve esse problema, o alarme que eu defini, e o motivo dele, conseguindo visualizar até o RCA e verificar alguns logs de alerta, tá? Os logs de alerta ali para onde foi enviado o e-mail, enfim. Vou ter também aqui uma tabela aqui com a disponibilidade de tempo de resposta por localização, tá? Então aqui eu consigo verificar que está tudo 100%, né? E consigo ver o tempo de resposta aqui também. Por exemplo, o tempo de conexão, né? O tempo aqui do SSL, tempo de primeiro byte, eu consigo verificar tudo separadamente. Tempo de DNS, enfim. Vou ter aqui a questão de todas as interrupções que tiveram, por exemplo, a duração que teve, posso adicionar um comentário, né? Por exemplo, foi questão de manutenção. Aí eu já consigo, né? Quando eu tirar um relatório, eu já consigo verificar que foi questão de manutenção, que deu aquele problema, enfim. Vou conseguir adicionar notas, tá? Consigo já definir grupos de usuários específicos, né? Um perfil de notificação específico para que um usuário, né? Um técnico receba esse tipo de alerta durante um período específico, por exemplo, eu vou conseguir realizar. Vou ter aqui relatório de logs, tá? Então, o código aqui, HTTP, né? Questão de status, tempo de resposta DNS, aquelas, aquela separação de cores ali que a gente viu no sumário, a gente vai ter aqui por tabela, tá? Mostrando ali o tempo de resposta de cada um, né? Por local e o tempo de coleta também. E por fim, vamos ter aqui os logs de alerta, né? Então, verificando quando foi que eu recebi esse alerta, o tipo de monitor também, que foi o website, para onde foi enviado, então já consigo verificar o e-mail aqui, os status que estava, trouble, crítico, up, enfim. E aí eu já vou, né, nas configurações mais avançadas, verificar o tipo de alerta e a razão, né, do porquê esse alerta surgiu, tá? Além de poder ter ali alguns modos de e-mail, SMS. E isso vai se conectar diretamente com o Run, tá? Que eu vou ter aqui no site 24/7. Então, aqui na aba Run, eu vou ter a questão de adicionar um script, tá? Na minha aplicação.
para conseguir verificar, tá, as informações dos meus usuários. Então aqui mais do mesmo, né? Eu vou ter aqui a questão de tempo de resposta, né? Tudo geograficamente eu vou conseguir ver a satisfação do meu usuário final. Vou ter questão de informações, por exemplo, deixa eu mostrar aqui. Do browser, então tempo de resposta pelo browser que os meus usuários estão utilizando, então Chrome, né, o Bing, por exemplo, Firefox, eu vou conseguir ver o tempo de resposta, né, o total de tentativas que foi feitas ali. Vou ter também questão do ISP, tá? Então, tempo de resposta por ISP, aqui eu vou ter um sumário, né? O tempo de resposta médio também, total de vezes. Vou ter também por tipo de dispositivos, né? Então, tempo de resposta por dispositivos, e aqui eu vou ter algumas métricas de conectividade, de memória, né, dos dispositivos. Vou ter questão da minha web page, tá? Então, ele já vai me trazer aqui, né, aquelas informações ali de tempo de resposta por cada transação que eu vou ter. Aí, se eu clicar, eu vou ter mais específica aqui também, conseguindo verificar a satisfação, né, naquela transaction específica. Vou ter a questão aqui de questão de análise aqui de time frame, por exemplo, verificando os recursos, né? A questão de chamados HTTP, tudo aqui eu vou conseguir verificar, né? Eu vou ter essa questão aqui das minhas transactions e conseguir verificar nessa tabela aqui os tempos de resposta, tá? DNS, conectividade, né? Verificar o tamanho e o tempo de resposta aqui total. Eu vou conseguir tirar informações da minha aplicação, né? E isso vai transformar ali em algumas métricas do meu usuário final, tá? Então eu vou conseguir verificar também questão dos meus usuários, né? A experiência do usuário foi satisfeita, né? As páginas foram navegadas, né? A região daquele usuário, por exemplo, o dispositivo que foi utilizado, né, quando foi realizado e também a questão, né, de tempo de visualização aqui de cada página. Eu também vou ter, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar para vocês, quando um usuário ficou, mostrou aqui como frustrado, né? E aí eu vou ter aqui a questão de um score de frustração, tá? Que ele vai me mostrar, por exemplo, aqui teve 36 cliques que não funcionaram, ah, que não funcionou, tá? Então aqui eu já consigo ver que ele teve uma frustração ali na questão da minha aplicação, tá? E aí eu consigo ver o total de erros que aconteceu, né? O tempo de visualização, IP, região, enfim, eu vou ter esse tipo de visualização. E por último, mas não menos importante, claro, eu vou ter a questão dos meus dispositivos de rede, em que eu vou ter a questão de conseguir verificar tanto o fluxo de rede dos meus dispositivos com o NetFlow e também fazer ali o gerenciamento de configurações daquele meu dispositivo com um NCM. Tá? Então, o que gerenciamento de configurações significa, né? Eu posso, por exemplo, definindo uma baseline para um switch, né? Toda vez que ele for alterado, eu vou conseguir verificar tudo que foi alterado, adicionado, modificado e já deixar agendado, por exemplo, ou sempre que der alguma coisa que eu não permiti tenha sido alterada, já subir um backup automaticamente para aquele dispositivo, tá? Então, eu vou pegar aqui um exemplo. Aqui eu já vou ter um exemplo, por exemplo, de flow analysis, né? Tudo que está entrando e saindo aqui desse meu dispositivo. E aqui eu já consigo ver alguns protocolos, né? Vou conseguir ver perca de pacotes daquele meu dispositivo, né? Alguns vão ter a questão de memória e utilização de CPU. Vou conseguir verificar todas as suas interfaces também e a questão de performance de interface, tudo o que está saindo, tudo o que está entrando.
E questão de quedas também eu vou ter, além de outras questões ali que eu tive nos meus outros módulos que a gente viu hoje sobre deixar nota, né, logs de reportes e questão de alertas. Bom, pessoal, agora eu vou voltar para a apresentação. E no mais é isso. Isso é a ponta do iceberg do 724x7, né? Como o tempo é curto, né? Tem muito mais possibilidade ali de se fazer, mas eu deixo aqui aberto aqui para perguntas, né, do 724x7, caso surjam aí, né? Enfim, Legal, muito obrigado, Arthur. Foi muito esclarecedor, como sempre. A gente tem algumas perguntas aqui, tá? Vou tentar passar, quando a gente está próximo do horário, para tentar passar pelas principais, tá? A uhum. Carla Ferreira, ela questionou se o site 24x7 funciona bem em ambientes híbridos. Como é que funciona em ambiente híbrido aí a solução? Funciona muito bem, tá? A gente vai ter a questão ali de uma aba específica, né, para os seus serviços em cloud também. A gente vai conseguir adicionar, né, monitores ali, computadores, servidores virtualizados também, tanto virtualizados quanto ali na questão de on-premise com um pooler, né, pegando ali da minha infraestrutura on-premises e pegando ali também a questão da minha infraestrutura em cloud, por exemplo, em SaaS. Legal. O Paulo aqui perguntou também com relação aos dashboards. A gente sabe que essa questão de configuração da aplicação e configuração dos dashboards é um fator crítico normalmente na implementação, né? E ele questionou: o site 24x7 possui dashboards prontos, né, ou seja, uns templates, ou é necessário configurar tudo do zero? A gente, com, a gente consegue ter métricas já pré-selecionadas para que você consiga montar de forma mais rápida, tá? Então você não vai ter um trabalho muito longo ali de pegar métrica por métrica e tal, não. Você consegue personalizar todo o seu dashboard do jeito que você quiser e até linkando os dispositivos, verificando qual dispositivo se conecta com o outro para poder ter maior visualização do seu ambiente. Não só qual se conecta com o outro, mas também questão de interface ali, quanto de bytes está passando um para o outro, vai ficar de forma mais esclarecedora. Bacana. A Tamires perguntou: a ferramenta ajuda na identificação de causa raiz dos problemas? Como isso poderia funcionar na prática? Ajuda sim. Ali, quando a gente está monitorando um dispositivo, né, um website, a gente vai ter ali na questão dos alertas a questão do RCA, tá? E ali ele já vai dar, né, um motivo ali, por exemplo, do problema, tá? Então, um exemplo prático meu aqui, quando eu estava tentando adicionar um plugin, estava dando erro. Quando o meu plugin dá erro, ele já mostra exatamente qual o problema. Se é um problema de conexão, se é um problema, né, que não foi Uhum. instalado certo, enfim. Bacana. Eu tenho mais algumas aqui, deixa eu pegar as principais. O Edilson pergunta de integração. Hoje o site 24x7 consegue oferecer integrações? É nativo? Como é que funciona? Consegue, a gente tem um, um cardápio extenso aqui de integrações, tá? Então, tanto com o ServiceNow, tanto com questão de Microsoft, né? Telegram, não só isso, mas, né, com o Webhook também, não só isso, mas também as nossas soluções possuem uma API aberta, tá? Então, caso queira, ali tem com Gira também, caso queira, dá para fazer integração com, né, a própria aplicação aí às vezes da sua infraestrutura. Bom, bacana. Eu tenho algumas, tá, pessoal? Quem a gente não conseguiu responder aqui a pergunta, depois a gente pode mandar por e-mail também, tá? Fiquem à vontade para nos mandar aí também no e-mail comercial@diname.com.br. A gente vai ficar muito feliz em responder, tá? Eu agradeço ao Arthur aí pela apresentação, né? Sempre muito bem esclarecedora aí tua apresentação, Arthur. Muito obrigado. Obrigado. E obrigado também a todo mundo que conseguiu participar, que estava, né, conosco agora até aqui o final. E, eventualmente, né, se tiverem alguma dúvida, mandem para nós. A gente vai ficar muito feliz aí em atender vocês. Obrigado, Arthur. Obrigado, pessoal. Obrigado.